O biógrafo real, Tom Bower, acaba de divulgar o que pode ser a revelação mais explosiva da história moderna da realeza. E as consequências. O príncipe Harry estaria perdendo o controle, enquanto Meghan Markle mobiliza um exército de advogados em pânico total. Não se trata de mais uma briga no palácio ou de um acordo fracassado com a Netflix. A questão é muito mais profunda. Estamos falando de problemas que atingem o cerne da marca Sussex. Questões sobre Archie e Led. Você já se perguntou por que o príncipe Harry e Meghan Markle protegem tanto a privacidade dos filhos? Por que quase não existem fotos deles? Por que as datas de nascimento nunca batem? Por que a família real parece manter uma distância tão fria desses netos? Tom Bower tem teorias, e não são teorias que você possa descartar facilmente. O homem por trás da investigação. Antes de mergulharmos no caos, vamos entender quem está fazendo essas afirmações. Tom Bower não é um colunista de fofocas de tabloide em busca de cliques. Ele é um respeitado biógrafo investigativo, conhecido por revelar verdades incômodas sobre pessoas poderosas. Verdades que elas desesperadamente queriam manter escondidas. Eu escolho pessoas sobre as quais não querem que escrevam, cujas vidas estão envoltas em mistério e que querem esconder seus segredos, explica Bower. E eu simplesmente adoro investigar para descobrir o que elas não querem que saibamos. Sua biografia anterior sobre o príncipe Charles foi um best-seller número 1, detalhando a reabilitação de Charles após a morte de Diana e a jornada de Camila rumo à aceitação. Quando se trata de segredos da realeza, Bower tem um histórico comprovado, e é exatamente isso que torna suas últimas alegações impossíveis de ignorar. Quando Meghan Markle entrou para a realeza, Bower viu uma história esperando para ser contada. Mas eis o que tornou sua investigação particularmente desafiadora. Conversei com pouquíssimos amigos de Meghan, porque ela proibiu veementemente qualquer pessoa que pudesse falar comigo. Enviei dezenas e dezenas de e-mails para os amigos dela, e a maioria nem sequer respondeu. O muro de silêncio em torno de Meghan deveria ter sido o primeiro sinal de alerta. Porque quando alguém se esforça tanto para controlar a narrativa, você precisa se perguntar: o que exatamente essa pessoa está escondendo? As alegações que deram início à tempestade. Então, o que exatamente Tom Bower revelou? De acordo com sua investigação, as circunstâncias que envolvem os nascimentos de Archie e Libet são cercadas por inconsistências, invenções e o que ele chama de uma completa conspiração para encobrir tudo. Vamos começar com Archie. Lembram-se de quando Meghan supostamente daria à luz no prestigiado hospital de Portland? Bower afirma que ela nunca teve a intenção de ir para lá. Ela planejou um parto domiciliar, mas é aqui que a coisa complica. Sabemos que eles enganaram o público sobre a data e a hora do nascimento, afirma Bower sem rodeios. Pensem nisso por um momento. Por que alguém mentiria sobre quando um bebê nasceu? Que motivo poderia justificar esse tipo de engano? Ixi. E ainda tem a sessão de fotos no hospital que nunca aconteceu. Todos os nascimentos reais recentes seguiram um protocolo específico. Pais orgulhosos saindo do hospital. Bebê enrolado em uma manta. Fotógrafos disparando flashes. É tradição. É o esperado. É o que o público antecipa. Mas com Archie, nada disso. Nenhuma foto na escadaria do hospital. Nenhuma cronologia clara. Apenas declarações vagas e imagens cuidadosamente controladas divulgadas dias depois. Toda a descrição que ela deu do hospital de Portland, o parto que foi completamente inventado, alega Bower. Todos sabemos que o escândalo da barriga de aluguel de Harry e Meghan Markle chegou aos principais meios de comunicação. Barriga de aluguel. Essa é a palavra que tem sido sussurrada nos círculos da realeza há anos. E agora Bower a pronunciou em voz alta, respaldada por sua investigação. Por que isso importa mais do que você imagina? Você pode estar pensando: e daí se eles usaram uma barriga de aluguel? Muitas famílias fazem isso. Por que isso é um escândalo? Eis porque isso importa. E porque importa profundamente quando se trata da monarquia britânica. A linha de sucessão real não é apenas cerimonial, é constitucional. Está intrinsecamente ligada ao tecido jurídico de diversas nações. Para que uma criança tenha direito legítimo a títulos, esteja na linha de sucessão e, potencialmente,
um dia herde o trono, ela deve nascer de um descendente legítimo da linhagem real. Esta não é uma regra obsoleta que possa ser ignorada. Trata-se de um princípio fundamental do direito constitucional, que rege a monarquia britânica há séculos. Como disse um comentarista da realeza sem rodeios, se ela não teve os filhos, ou se Harry não esteve envolvido, então eles não podem estar na linha de sucessão real. Essas crianças precisam ter sangue real. Sem isso, não há chance de se tornarem membros da família real. Entende a gravidade da situação? Agora, não se trata apenas de privacidade ou escolha pessoal. Se as alegações de Tom Bower forem verdadeiras e se a paternidade biológica não for o que Harry e Meghan afirmam, então estamos falando de crianças que receberam títulos aos quais podem não ter direito legal. E isso não é pouca coisa. É uma crise constitucional. A gravidez que causou estranheza. Vamos falar sobre aquelas fotos da gravidez. Porque quando você começa a olhar de perto, muito de perto mesmo, as coisas começam a parecer estranhas. As redes sociais entraram em polvorosa durante a gravidez de Meghan com Archie. As pessoas notaram que a barriga parecia mudar de tamanho drasticamente de uma foto para outra. Às vezes, parecia grande e proeminente. Outras vezes, parecia menor ou em uma posição diferente. Houve momentos capturados pelas câmeras em que a barriga pareceu se mover ou até mesmo dobrar, de maneiras que uma barriga de grávida simplesmente não se move. Não eram fotos borradas de paparazzi. Eram compromissos reais oficiais, com fotógrafos profissionais presentes. As pessoas acham que os filhos dela são falsos. Acham que são gerados por inteligência artificial, observou um comentarista, referindo-se à especulação sobre a geração de inteligência artificial que cresceu nos últimos anos. Mas as preocupações são anteriores à tecnologia de IA. Começaram com essas inconsistências na aparência da gravidez. Depois, há o famoso momento em que Meghan se agachou de salto alto durante a gravidez, dobrando completamente a cintura de uma forma praticamente impossível para uma mulher no terceiro trimestre. Obstetras que assistiram à filmagem expressaram ceticismo profissional. Simplesmente, não é assim que os corpos de grávidas se movem nessa fase. Seriam apenas ângulos de câmera infelizes, escolhas de roupas pouco lisonjeiras ou havia algo mais acontecendo? Os anúncios de nascimento que não faziam sentido. Quando Archie nasceu, o anúncio foi bizarro para os padrões da realeza. A cronologia era confusa, o local incerto e as declarações oficiais contraditórias. Primeiro, nos disseram que Meghan estava em trabalho de parto. Depois, horas se passaram sem nenhuma atualização. Então, de repente, Archie já havia nascido horas antes do que qualquer um imaginava. Compare isso com os partos de Kate Middleton, em que o público era informado em tempo real. A duquesa foi internada no hospital. A duquesa deu à luz. O duque e a duquesa aparecerão na porta do hospital. Tudo transparente, tudo seguindo o protocolo, com Meghan e Harry. Silêncio absoluto, seguido de confusão, seguido de fotos cuidadosamente encenadas dias depois. Sabemos que eles enganaram o público sobre a data e hora do nascimento. Bower insiste que houve uma completa conspiração para encobrir o nascimento do príncipe Archie. E se eles mentiram sobre algo tão básico quanto quando e onde uma criança nasceu, sobre o que mais eles não foram honestos, o mistério de Lilith se aprofunda. Se o nascimento de Archie levantou questionamentos, a chegada de Lilith só os intensificou. Desta vez, foram fornecidas ainda menos informações ao público. Liet supostamente nasceu na Califórnia, longe do escrutínio da imprensa britânica e dos protocolos reais. Nenhum nome de hospital foi divulgado. Nenhuma certidão de nascimento foi tornada pública inicialmente. Nenhum médico se pronunciou oficialmente. Apenas uma declaração. Lily recebeu o nome de sua bisavó, Sua Majestade a Rainha, cujo apelido de família é Liliet. Essa escolha de nome, por si só, causou controvérsia. Há relatos de que a Rainha Elizabeth II não foi consultada, nem ficou satisfeita com o uso de seu apelido de família tão pessoal. Fontes do palácio desmentiram a alegação dos Sussex de que tinham a bênção da rainha. Mas, além da polêmica do nome, há uma questão maior. Por que tanto segredo em torno do nascimento de uma criança que é a sétima na linha de sucessão ao trono britânico?
Meghan divulgou um comunicado no 4º aniversário de Lilith, dizendo: "Feliz aniversário para nossa linda menina. Há 4 anos, ela chegou às nossas vidas e o dia é mais brilhante e melhor por causa disso." Palavras doces, mas reparem no que está faltando. Qualquer prova substancial da existência da criança, além de fotos cuidadosamente selecionadas, muitas vezes borradas, onde o rosto da criança é convenientemente ocultado. O silêncio ensurdecedor da família real. Eis um dos aspectos mais reveladores de toda essa situação: a completa ausência dos filhos de Sussex da vida da família real. Pensem nos filhos do príncipe William e de Kate, George, Charlotte e Louis. Nós os vimos inúmeras vezes com o rei Charles, a rainha Camila e, antes de sua morte, a rainha Elizabeth II, no desfile Trooping the Colour, no Natal em Sandringham, nas celebrações da Páscoa, nas comemorações do Jubileu. Existe uma relação claramente documentada entre os filhos de William e seus parentes da realeza. Dezenas de fotos, centenas de momentos públicos, um laço familiar óbvio e afetuoso. Agora, pense em Archie e Liet. Você já viu alguma foto deles com o rei Charles, com Camila, com William e Kate, com qualquer outro membro sênior da família real? A resposta é não. E isso não se deve ao fato de Harry e Meghan morarem na Califórnia. Isso acontece porque, mesmo antes de deixarem a Grã-Bretanha, mesmo quando ainda eram membros ativos da família real, esses momentos em família pareciam nunca acontecer. A rainha Elizabeth II, que viveu para conhecer os 2 filhos de Sussex, nunca foi fotografada com nenhum deles. Nenhuma vez, nem em um batizado, nem em um aniversário, nem em qualquer reunião familiar. O rei Charles, que supostamente é o avô dessas crianças, não tem nenhum parentesco documentado com elas. Isso lhe parece estranho? Porque deveria. Uma fonte próxima à família real fez essa pergunta diretamente. Será mera coincidência? Ou o palácio optou por manter distância propositalmente? De qualquer forma, o silêncio diz tudo. A recusa do palácio em acolher publicamente esses netos é reveladora. Sugere que talvez a família real saiba ou suspeite de algo que não foi divulgado. O desmoronamento de Harry. O impacto das revelações de Tom Bower sobre o príncipe Harry tem sido, segundo todos os relatos, devastador. Os relatos de Montecito pintam um quadro perturbador. Dizem que Harry está obcecado com a cobertura da mídia, passando horas online, lendo artigos, assistindo a vídeos no YouTube e acompanhando discussões nas redes sociais sobre seus filhos. Amigos afirmam que ele está se descontrolando, segundo fontes próximas à situação, andando de um lado para o outro, sendo grosseiro com a equipe, mergulhando em teorias da conspiração e quase sem dormir. Este é o mesmo homem que se apresentou como defensor da saúde mental, o príncipe terapeuta que falava abertamente sobre seus problemas e incentivava outros a buscarem ajuda. No entanto, agora ele parece estar desmoronando sob o peso das perguntas que se recusa a responder. A ironia é dolorosa. Harry culpou a mídia por quase todos os problemas de sua vida. Pela morte de sua mãe, por suas dificuldades nos relacionamentos, por sua decisão de deixar a vida na realeza. Mas a crise atual não é invenção da mídia. É causada por suas próprias escolhas, seu próprio segredo, sua própria recusa em fornecer transparência básica. Durante uma entrevista recente, Harry disse algo particularmente revelador. Não consigo imaginar um mundo em que eu traria minha esposa e filhos de volta para o Reino Unido neste momento. As coisas de que eles sentirão falta são, bem, de tudo. Mas será que se trata mesmo de segurança? Ou existe outro motivo pelo qual Harry não quer trazer seus filhos para a Grã-Bretanha, um país onde suas certidões de nascimento, registros hospitalares e origens biológicas poderiam ser investigados ou questionados? Ele adorava a agilidade. Tom Bower observa sobre os primeiros anos de Harry. Ele adorava ser elogiado, especialmente quando era soldado. Mas então,
ele passou a ser criticado, primeiramente, por ter se embriagado em público. A avaliação psicológica de Bauer sobre Harry é dura, mas possivelmente precisa. Ele não é muito inteligente e, sem dúvida, ainda sofre com a morte prematura de sua mãe, Diana. Ele culpa a mídia pela morte dela de forma bastante insensata, o que é um completo absurdo. Talvez a incapacidade de Harry de lidar com o escrutínio atual decorra de problemas mais profundos, traumas não resolvidos, habilidades limitadas de pensamento crítico e uma tendência a culpar forças externas em vez de confrontar verdades incômodas. A resposta calculada de Meghan. Enquanto Harry se afunda em uma espiral descendente, Meghan Markle adotou uma abordagem bem diferente. Fria, calculista e estratégica. Relatos indicam que ela montou uma equipe jurídica que trabalha incansavelmente, enviando notificações extrajudiciais, ameaçando com processos e tentando silenciar críticos por meio de intimidação. Mas eis o problema dessa estratégia. Ameaças legais não eliminam questionamentos legítimos. Na verdade, isso só aumenta a suspeita. Quando alguém responde a acusações não com provas, mas com advogados, as pessoas naturalmente perguntam o que eles estão tentando esconder. Esse sempre foi o motivo dela, diz Bauer sem rodeios. Ela é obcecada por dinheiro, e sempre foi, e é por isso que se casou com o príncipe Harry. De acordo com a pesquisa de Bauer, Meghan ficou profundamente decepcionada ao descobrir que Harry tinha muito menos riqueza do que ela imaginava. Ela imaginava que ele valeria centenas de milhões, se não bilhões, e agora está tendo que compensar isso. Essa pressão financeira pode explicar os contratos com a Netflix, o contrato com o Spotify, agora cancelado, o livro de memórias e a constante monetização de sua ligação com a realeza, justamente aquilo de que alegavam querer escapar. Mas também levanta questões sobre a motivação. Se Meghan se casou com Harry por riqueza e status, será que ela estaria disposta a tomar medidas extraordinárias para garantir sua posição? Medidas que talvez envolvessem o surgimento de filhos biológicos que pudessem consolidar seu lugar na linhagem real. Meghan está usando tudo para se promover e não está realmente presente. Um comentarista observou: sabemos como ela trata sua família e amigos. De fato, o afastamento de Meghan de quase toda a sua família, seu pai, seus meio-irmãos, seus amigos de infância, cria um padrão de relacionamentos rompidos que é difícil de ignorar. Pessoas que não seguem suas regras são excluídas. Pessoas que podem revelar verdades incômodas são silenciadas. A entrevista com Oprah revisitada. Lembra-se da bombástica entrevista com Oprah? O momento que supostamente seria a revelação da verdade por parte de Harry e Meghan. A chance deles de esclarecer os fatos. Vamos revisitar uma troca de palavras em particular com um novo olhar. Meghan afirmou que havia preocupações e conversas sobre a cor da pele de Harry quando ele nascesse, em relação a Archie. Essa acusação de racismo dentro da família real ganhou manchetes no mundo todo. Mas a pesquisa de Tom Bauer revela uma versão bem diferente dos acontecimentos. Segundo Bauer, a conversa ocorreu no início do relacionamento de Harry e Meghan, antes do noivado, antes do casamento, certamente antes da gravidez. Harry estava em Clarence House com o então príncipe Charles e Camila. Camila, rindo, disse: "Mas qualquer filho que você tiver, provavelmente terá pele morena e cabelo ruivo", conta Bauer. E todos riram, inclusive Harry. Não é por racismo. É apenas uma daquelas coisas que todo mundo imagina quando alguém próximo está grávido. Você fica se perguntando, como será a aparência da criança? Segundo Bauer, isso não foi uma expressão de preocupação ou racismo. Foi um comentário inocente e especulativo sobre genética, algo que qualquer família poderia fazer. E Harry teria rido na hora. Então, por que Meghan distorceu essa conversa inocente como prova de racismo na família real? Por que ela transformou em arma o que aparentemente era um comentário casual e inofensivo? Observe a linguagem corporal de Meghan durante essa parte da entrevista com Oprah. Como um analista observou,
A linguagem corporal apenas demonstrava seu desconforto enquanto ela se afundava cada vez mais em sua própria questão. Ela está claramente desconfortável. Ela hesita, ela é vaga quanto aos detalhes. É o comportamento de alguém que sabe que está distorcendo a verdade, mas se comprometeu com a narrativa. Se Megan estava disposta a deturpar aquela conversa de forma tão drástica, sobre o que mais ela poderia ter sido menos sincera? A questão da barriga de aluguel. Vamos abordar o elefante na sala diretamente. Barriga de aluguel. Não há nada inerentemente errado com a barriga de aluguel. Muitas famílias amorosas são construídas por meio da barriga de aluguel e outros métodos de reprodução assistida. É uma escolha médica pessoal que merece respeito e privacidade. Mas, e isto é crucial, se Harry e Meghan recorreram a uma barriga de aluguel. Essa é uma informação que o público e a família real têm o direito de saber. Não porque seja vergonhoso, mas devido às implicações constitucionais que discutimos anteriormente. A monarquia britânica opera sob regras de sucessão rigorosas. Para que uma criança esteja na linha de sucessão, é geralmente necessário que ela nasça legitimamente do corpo de um descendente da realeza. Essas não são regras arbitrárias. Suas proteções constitucionais foram desenvolvidas ao longo de séculos para garantir uma sucessão clara e incontestável. Se Archie e Liet tivessem nascido por meio de barriga de aluguel, provavelmente não seriam elegíveis para suas posições atuais na linha de sucessão, nem para os títulos que detêm. Não se trata de julgar as escolhas reprodutivas de ninguém. Trata-se de precisão legal e constitucional. Como um comentarista da realeza afirmou sem rodeios, Meghan e Harry não têm direito à privacidade neste assunto. A privacidade deles é suplantada pelo nosso direito de saber que nenhuma pessoa sem a linhagem adequada se sentará no trono deste país. A declaração continua. Tudo o que Harry e Meghan precisam fazer é provar que ela deu à luz esses bebês. E é só isso que eles precisam fazer. E se não o fizerem, será injusto com as crianças. Também será injusto com a família real. Isso não é crueldade. É uma necessidade constitucional. As evidências não desaparecem. Vamos analisar as evidências circunstanciais que mantêm a história viva. As inconsistências na cronologia da gravidez. Meghan anunciou sua gravidez no casamento da princesa Eugenie, uma atitude considerada por muitos como inadequada, mas as datas que ela forneceu para a concepção, o anúncio e o nascimento nunca coincidiram exatamente com a progressão visível da gravidez. As controvérsias em relação à barriga, com múltiplos casos em que a barriga da gravidez pareceu mudar de posição, alterar drasticamente de tamanho entre as aparições públicas ou se mover de maneiras fisicamente impossíveis. A confusão no hospital, com declarações contraditórias sobre onde Archie nasceu, quando nasceu e quem estava presente. A ausência de profissionais de saúde. Nenhum médico ou parteira foi mencionado ou entrevistado sobre nenhum dos partos. Algo extremamente incomum para nascimentos da realeza. As fotos do batizado. Fotos oficiais que, segundo especialistas em fotografia da realeza, pareciam ter sido bastante editadas, com vários observadores apontando anomalias técnicas. A falta do brilho da gravidez. Obstetras notaram que Meghan não apresentava nenhuma das mudanças físicas típicas do final da gravidez. Nenhum inchaço, nenhuma alteração nas feições, nenhuma dificuldade de movimento ou equilíbrio. A recuperação perfeita de ambas. Meghan apareceu em público dias após o nascimento de Archie, com uma aparência impecável e sem nenhum sinal de parto recente. Algo que os profissionais de saúde normalmente esperariam, as crianças escondidas. Anos depois, existem pouquíssimas fotos de qualquer uma das crianças, e as que existem são frequentemente borradas, com contraluz ou obscurecidas. Qualquer uma dessas observações isoladamente poderia ser explicada, mas, em conjunto, formam um padrão difícil de ignorar. A motivação financeira. Vamos falar de dinheiro, porque no fim das contas, pode ser disso que se trata. O estilo de vida de Harry e Meghan é extraordinariamente caro. A mansão Montecito, a segurança privada, os jatos particulares, os guarda-roupas de grife, a equipe. Tudo isso exige uma receita contínua enorme. Quando deixaram a família real,
Perderam o apoio financeiro que vinha com o fato de serem membros ativos da realeza. Precisavam se tornar financeiramente independentes e precisavam fazer isso rapidamente. Seu valor de mercado dependia inteiramente de sua ligação com a realeza e de sua narrativa convincente. Eles precisavam ser interessantes. Precisavam ser simpáticos. Precisavam ser dignos de contratos multimilionários. Ter filhos na realeza, herdeiros biológicos na linha de sucessão, aumenta significativamente esse valor. Eles precisam do dinheiro, e precisam agora mais do que nunca, porque não têm outra fonte de renda. Tom Bauer observa. Eles estão presos ao diabo agora. Estão atrelados à Netflix. Eles estão atrelados ao livro. Todas as críticas que receberão não significam nada, porque essa é a única maneira de ganharem dinheiro. O contrato com a Netflix, os contratos para livros, as palestras, tudo depende de manter o mistério em torno da realeza. E os filhos que são membros legítimos da família real são uma parte crucial desse mistério. Se essas crianças não forem biologicamente deles ou não nasceram da maneira tradicional, toda a marca desmorona. O apelo por testes de DNA. A pergunta que vem sendo feita com frequência crescente nas redes sociais, nos círculos da realeza e até mesmo na mídia tradicional é simples. Será que Harry e Meghan concordarão em fazer um teste de DNA? A própria ideia parece absurda. A noção de que questionaríamos a paternidade de crianças é profundamente desconfortável. Parece invasiva, até cruel. Mas quando essas crianças detêm títulos baseados em linhagem, quando estão na linha de sucessão a múltiplos tronos, quando questões constitucionais estão em jogo, os cálculos mudam. Tudo o que precisam fazer é provar. Os defensores dos testes de DNA argumentam que um simples teste acabaria com todas as especulações. Se não há nada a esconder, por que não fazê-lo? A resposta de Sussex: silêncio. Advogados, ameaças, mas nunca transparência. E esse silêncio está se tornando cada vez mais prejudicial. Porque, perante a opinião pública, o silêncio se assemelha cada vez mais à culpa. Cada dia que se recusam a esclarecer a situação é mais um dia em que a suspeita aumenta. Cada ameaça legal que fazem convence ainda mais as pessoas de que estão escondendo algo. Cada foto, cuidadosamente selecionada, que obscurece, em vez de revelar apenas, aprofunda o mistério. Um teste de DNA seria simples, seria definitivo, acabaria com as especulações instantaneamente, se os resultados fossem os que Harry e Meghan afirmavam. Então, por que não o fazem? A distância estratégica do palácio. A forma como a família real lidou com essa situação diz muito. Mantiveram um silêncio quase absoluto sobre os filhos de Sussex. Nenhuma foto carinhosa com os netos. Nenhuma mensagem pública de aniversário, além das declarações mais formais. Nenhuma inclusão em eventos familiares. Nenhum relacionamento visível. Compare isso com a forma como o palácio trata os filhos de William e Kate. O carinho é óbvio. O orgulho é evidente. Os laços familiares são exibidos publicamente. O contraste é tão gritante que não pode ser acidental. Fontes internas sugerem que o palácio foi aconselhado a manter distância para proteger a instituição. Se as alegações de Tom Bauer se confirmarem, qualquer demonstração de aceitação ou aproximação com os filhos de Sussex poderá ter consequências catastróficas. Charles foi aconselhado a manter distância, pois mesmo uma pequena demonstração de apoio poderia ter consequências desastrosas caso esses rumores se confirmassem. Uma fonte revelou, aparentemente, a monarquia está se preparando para múltiplos cenários. Nos bastidores, especialistas em direito constitucional estão discutindo discretamente as implicações para a sucessão, as ramificações legais e as possíveis revogações de títulos. O simples fato de essas conversas estarem acontecendo, de o palácio estar simulando cenários em que Archie e Liet poderiam ser removidos da linha de sucessão, demonstra a seriedade com que essas questões estão sendo tratadas. Isso não é teoria da conspiração paranoica. É a instituição real se protegendo de uma potencial crise constitucional. A posição impossível de Harry. Tente por um momento ver isso da perspectiva de Harry. Ele construiu toda a sua identidade pós-realeza em torno de ser pai,
A paternidade é a sua narrativa de redenção. É o que deu sentido à sua vida após o trauma de perder a mãe e as dificuldades da vida na realeza. Desde a entrevista com Oprah até a série da Netflix e todas as suas declarações públicas, Harry enfatizou que ser pai de Archie e Lilith é o que mais importa para ele. Agora, essa identidade fundamental está sendo questionada. A legitimidade de sua paternidade está sendo debatida globalmente. Se ele for de fato o pai biológico e as crianças nasceram de parto normal, imagine a dor dessas acusações. A violação, a raiva, o desejo de proteger seus filhos de especulações infundadas. Mas, se houver verdade nas alegações, se ele souber que seus filhos vieram ao mundo por métodos que podem desqualificá-los da linhagem real, então ele está preso em uma armadilha impossível. Ele não pode admitir a verdade sem destruir tudo, mas também não pode negá-la de forma convincente sem apresentar provas. Não é de admirar que os relatos sugiram que ele está se desmoronando. É uma situação sem saída. Ele culpa a mídia por tudo, observa Bauer de forma bastante tola. Mas ele foi criticado, primeiramente por ter se embriagado em público. Depois, por ter usado um uniforme nazista em uma festa. Depois, ele foi fotografado nu em Las Vegas. Ele não conseguiu lidar com as críticas, porque na sua visão, ele é um alvo. Harry sempre teve dificuldades em assumir responsabilidades. Ele prefere se ver como vítima das circunstâncias em vez de autor dos seus próprios problemas. Mas essa crise não pode ser atribuída a ninguém mais se ele e Meghan tivessem sido transparentes desde o início. Nenhuma dessas especulações existiria. O fator hipocrisia. Eis o que torna essa situação particularmente intrigante para muitos observadores. A hipocrisia é estarrecedora. Harry e Meghan construíram sua imagem com base na autenticidade, transparência e na libertação das amarras da realeza. Prometeram viver a sua verdade. Criticavam a família real por ser falsa, por se preocupar demais com a imagem, por se esconder atrás de protocolos. Toda a narrativa deles era: somos diferentes, somos reais, somos honestos, estamos dispostos a compartilhar a nossa verdade, mesmo quando é desconfortável. E, no entanto, quando se trata das perguntas mais básicas sobre os filhos, oferecem apenas segredo, ameaças legais e afastamento. Eles ganharam milhões com uma série documental da Netflix que prometia revelar os bastidores de suas vidas. Mas, de alguma forma, seus filhos, a parte mais importante de suas vidas, segundo eles próprios, permanecem quase completamente escondidos. Eles participaram do programa da Oprah e discutiram conversas íntimas em família. Acusaram a família real de racismo e compartilharam detalhes sobre seus problemas de saúde mental. Mas se recusam a divulgar a certidão de nascimento ou permitir que seus filhos sejam fotografados com clareza. A dissonância cognitiva é impressionante. Não se pode construir uma marca baseada na honestidade radical e depois se recusar a responder a perguntas legítimas. Não se pode monetizar a ligação com a realeza enquanto se escondem as próprias provas que legitimam essa ligação. As pessoas se sentem enganadas e têm todo o direito de ver as crianças no centro dessa história. Em meio a todo esse imbróglio, há duas vítimas inocentes: Archie e Libet. Independentemente das circunstâncias de seu nascimento, independentemente da paternidade biológica, essas crianças merecem estabilidade, privacidade e proteção. Eles não escolheram nascer nesse circo. Não pediram para estar no centro de questões constitucionais e especulações internacionais. Se Harry e Meghan realmente quisessem proteger seus filhos, a transparência, e não o segredo, seria a resposta. Esclareçam as questões de forma definitiva, e seus filhos poderão crescer sem essa nuvem pairando sobre eles. Em vez disso, ao manterem esse muro de silêncio, estão garantindo que Archie e Libet passarão a vida inteira com pessoas questionando sua legitimidade. Isso não é proteção. Isso é crueldade. É injusto com as crianças, observou um comentarista. Elas merecem saber a verdade. Merecem crescer sem essa especulação constante. Se houver barriga de aluguel ou outra forma de reprodução assistida envolvida, essa é uma linda história que deve ser compartilhada com orgulho, não escondida com vergonha. Muitas crianças nascidas por meio de barriga de aluguel crescem saudáveis,
felizes e seguras no amor de suas famílias. Mas o sigilo cria a aparência de algo vergonhoso. E esse é um fardo que essas crianças carregarão por toda a vida, a menos que seus pais optem pela transparência. O impacto mais amplo sobre a monarquia. Esse escândalo, se continuar a crescer, poderá ter implicações que vão muito além de Harry e Meghan. A monarquia britânica sobreviveu por mais de 1000 anos, adaptando-se às mudanças dos tempos, mantendo certos princípios fundamentais. Um desses princípios é a linhagem de sucessão clara e documentada. Se as questões sobre linhagem e legitimidade se enraizarem na consciência pública, isso mina uma das fontes fundamentais de autoridade da monarquia. A instituição já enfrentou tempestades significativas nos últimos anos. O escândalo de Andrew, a saída de Harry e Meghan, as acusações de racismo, os questionamentos sobre sua relevância na sociedade moderna. Uma crise constitucional sobre sucessão e legitimidade biológica poderia ser o golpe que enfraqueceria fundamentalmente o apoio público à própria monarquia. O rei Charles, que esperou a vida inteira para se tornar rei, encontra-se numa posição impossível. Estes são alegadamente seus netos, mas abraçá-los publicamente poderia ter consequências desastrosas se as alegações se confirmarem. William, o próximo na linha de sucessão ao trono, aparentemente optou por manter total distância dos filhos de Sussex. Sem fotos juntos, sem interação pública. Uma mensagem clara de que o futuro da monarquia não os inclui. A instituição está discretamente se preparando para a possibilidade de que Archie e Liet precisem ser removidos da linha de sucessão. Isso não é especulação. Há relatos de que isso está acontecendo a portas fechadas no palácio. A monarquia está se protegendo, o que demonstra a seriedade com que o palácio encara essa ameaça. Vamos voltar a Tom Bower por um momento, pois sua credibilidade é fundamental para que essas alegações ganhem mais força. Bower escreveu biografias não autorizadas de diversas figuras poderosas. Robert Maxwell, Muhammad Al-Fayed, Conrad Black, Simon Cowell e muitos outros. Seus livros são meticulosamente pesquisados e frequentemente revelam verdades incômodas. Sua biografia do Príncipe Charles revelou detalhes sobre o relacionamento de Charles e Camila, que o palácio preferiria ter mantido em segredo. Mas o livro foi bem recebido por ser fruto de uma pesquisa completa e, em grande parte, preciso. Quando Meghan Markle entrou em cena, Bower imediatamente reconheceu um tema fascinante. Eu simplesmente pensei, isso é fascinante, disse ele. Como isso vai se desenrolar? O livro que ele escreveu sobre Meghan revelou padrões de comportamento, afastamento de familiares, rompimento de amizades e uma gestão cuidadosa da imagem que muitos consideraram problemática. A maioria dos amigos dela nem sequer respondeu aos meus e-mails. Bower relata. Ela proibiu qualquer um de falar comigo. Mas ele encontrou fontes. Ele reconstruiu uma narrativa. E muitas de suas alegações foram corroboradas por outras reportagens. Portanto, quando Bower diz que toda a descrição que ela deu do parto no hospital de Portland foi completamente inventada, ele não está apenas supondo. Ele investigou, conversou com pessoas, construiu um caso. Isso não significa que ele esteja automaticamente certo, mas torna impossível descartá-lo. Não há como superar a história real. Bower diz que essa é a emoção de escrever esses livros. No fim, nada supera a verdade, os fatos reais. Qual é a sua opinião? Então, aqui estamos, anos depois do início dessa saga, com mais perguntas do que respostas. Tom Bower apresentou seu caso. As evidências, circunstanciais, mas substanciais, continuam a se acumular. O palácio mantém distância. Harry estaria em crise, enquanto Meghan contrata advogados e 2 crianças pequenas estão no centro de tudo. Suas identidades estão sendo questionadas por adultos que deveriam protegê-las. Você acredita nas alegações de Tom Bower? Acha que Harry e Meghan foram honestos sobre seus filhos? Deveriam se submeter a um teste de DNA para acabar com as especulações? Ou acredita que isso é uma caça às bruxas motivada por racismo e misoginia, visando um casal
que simplesmente deseja privacidade para sua família. A verdade importa, não apenas por causa de títulos e sucessão, embora esses sejam importantes constitucionalmente, mas porque as crianças merecem crescer conhecendo sua verdadeira história, seja ela qual for. Harry e Meghan têm uma escolha. Podem continuar se escondendo atrás de advogados, ameaças e fotos cuidadosamente selecionadas. Ou podem fazer o que um dia alegaram defender: contar a sua verdade. Toda a verdade. Não a versão cuidadosamente editada e monetizada. A verdade real. Pense no que sabemos com certeza. Os cronogramas das gestações foram inconsistentes. Os anúncios de nascimento foram confusos. A versão do hospital mudou diversas vezes. As crianças foram mantidas praticamente em segredo. A família real mantém um distanciamento sem precedentes. E agora Tom Bower, um biógrafo com um histórico comprovado, alega pura invenção. Essas não são teorias da conspiração de trolls aleatórios da internet. São inconsistências documentadas que merecem explicação. A questão não é se as pessoas têm o direito de perguntar. A questão é se Harry e Meghan terão a coragem de responder. Qual a sua opinião? Harry e Meghan foram vítimas de especulações injustas ou são os arquitetos da sua própria crise? A monarquia deveria exigir provas antes de conceder títulos e posições de sucessão? O público tem o direito de saber a verdade sobre os filhos na linha real? Compartilhe suas ideias nos comentários. Isso não é apenas fofoca da realeza. Esta é uma questão constitucional que pode remodelar a própria monarquia.